Ó, já é um sinal já, Dô. Bom dia, eu sou a Renata, sou formada em Pedagogia, sou professora e atriz e também pesquisadora da inteligência emocional. E hoje nós estamos aqui neste espaço, o Espaço Fantástico das Artes. Eu sou uma pessoa branca, de pele branca, cabelos castanhos, olhos castanhos. Estou vestida com uma camisa branca, por baixo tenho uma camisa preta, uma saia preta e um tênis que também é preto com alguns detalhes em oncinha. Nós estamos à frente de um palco onde existem algumas cadeiras em um semicírculo. Essas cadeiras são vermelhas e nós vamos conversar um pouquinho sobre a saúde emocional. Afinal, o que é saúde emocional? Ou uma saúde mental? Alguém sabe me dizer? Eu não sou louca. Eu tô muito lúcida. Deve ser. Saúde mental não é quando a gente fica muito equilibrada assim das emoções? Exatamente. Olha. A saúde mental, ela vem quando a gente consegue ter o equilíbrio sobre as coisas. Tanto sobre as nossas emoções, quanto sobre o nosso tempo, sobre os nossos objetivos, sobre o nosso trabalho. Quando a gente consegue se reconhecer no meio em que estamos, independente do meio em que estamos. Isto é ter uma saúde mental. Será que alguém no século XXI tem saúde mental? Com tantos desafios dentro do nosso cotidiano, pensando que estamos em um século onde tudo é visado dentro de um imediatismo constante, nós temos a questão da saúde mental e dos transtornos mentais. Qual será a diferença? Saúde mental é ter um equilíbrio sobre diferentes áreas da nossa vida. E o transtorno mental é encontrar o desequilíbrio sobre algumas emoções fundamentais da nossa vida. Nós temos muitas emoções. Nós temos as primárias, que são aquelas que nascem conosco, que é o amor, a alegria, o medo, mas nós temos as secundárias, que são as vergonhas, a depressão, a tristeza, a angústia. E todas elas existem em todas as pessoas. Ou seja, todas as pessoas possuem depressão, todas as pessoas possuem ansiedade, mas quando essas emoções estão desequilibradas, elas nos trazem, nos resultam em transtornos, que é onde existe a depressão grave, onde a gente acaba partindo para pensamentos suicidas, a ansiedade que domina a nossa vida. E esses sentimentos, eles são alimentados. Eles surgem aos poucos, mas eles vão sendo alimentados para que eles fiquem cada vez maiores do que já são. E como que a gente alimenta isso? Morando na rua. Será? Eu enlouqueci com o sistema. Eu enlouqueci com as emoções. Como é que a gente consegue ser uma pessoa equilibrada nos dias de hoje? Se você trabalha 30 dias para ganhar um salário, e aí chega no final do mês, você não consegue pagar suas contas. E aí você começa a entrar em desespero porque a sua vida gira em torno do dinheiro. Eu duvido que qualquer problema que você tenha na tua vida, você não resolve com dinheiro. E aí vem a igreja, vem a família, vem as pessoas positivas e dizem: imagina, capaz, o dinheiro não compra tudo. Claro que compra, você fala isso porque não tem. Porque não tem. Não tem nada que você não resolva com dinheiro. Se você tá doente, você não compra cura, mas você consegue morrer confortável no Albert Einstein, em São Paulo. Agora, se você não tem dinheiro, você morre lá na fila do SUS, esperando um tratamento. Minha mãe morreu assim. E aí, você vem me falar, Renata, que a gente precisa se cuidar e cuidar das emoções. Como que a gente vai cuidar das emoções se todo mundo é individualista? Tá querendo puxar teu tapete, todo mundo só tá preocupado com o seu próprio umbigo. Como que você vai viver num mundo que é só dinheiro, 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 hipocrisia? E meta em cima de meta, então pra meta e papo! Eu enlouqueci.
Fui morar na rua, não pago imposto, tô ótimo. E ela tá errada. De forma alguma. Quantos de nós deixamos as 24 horas do nosso dia eternamente dedicadas ao emprego? Ah, mas eu trabalho 6 horas por dia. Mas aí você chega em casa e o que você faz? Você trabalha. E aí no fim de semana, o que você faz? Você trabalha. Ah, mas a gente tem um aniversário pra ir. Mas eu tenho trabalho pra cumprir. Ah, mas a gente precisa ir no parque passear com o cachorro. Mas eu tenho coisas do meu trabalho pra fazer. Ah, mas a gente precisa sair pra comer. Não dá. Eu tenho uma reunião agora. Realmente, nós estamos consumidos pelo trabalho. Mas será que isso é algo que a gente realmente quer? Ou é algo que a gente vai empurrando com a barriga? Afinal, se estamos falando de saúde mental, onde que ela está no momento que a gente deixa o serviço tomar conta de tudo? Ou então, a partir do momento que a gente deixa que as pessoas tomem conta de tudo? Se uma pessoa fala pra mim que a vida dela é melhor e eu tento ser melhor do que ela porque a minha vida precisa ser melhor, onde está a minha saúde mental? A base da saúde mental está dentro do nosso autoconhecimento, onde a gente precisa conhecer o nosso próprio tempo, onde a gente precisa estabelecer a nossa vulnerabilidade, onde a gente precisa dizer, não, eu tenho tempo para fazer isso, eu tenho tempo para fazer isso, eu tenho tempo para fazer isso, e parar de se comparar, e parar de achar que a gente deve entregar a nossa vida ao outro. Quando a gente entrega a nossa vida ao trabalho, é ao trabalho que nós estamos entregando a vida. E o trabalho não está nos devolvendo a vida, ele está nos dando dinheiro. E o dinheiro que às vezes nos dá uma morte muito sadia, mas nos dá uma vida muito morta. Então, aonde entra tudo isso? Poxa, como que a gente faz? E aí, tá? O que você está falando? Desenrola. Ok. A gente precisa aprender a exercer a nossa vulnerabilidade e colocar os nossos limites em prática. Eu estou no meu trabalho, eu tenho um tempo para fazer as minhas coisas no trabalho. Eu tenho metas, mas são metas que são humanas ou são metas que são exercidas por pessoas que estão de fora e que estão me enxergando como se eu fosse um robô de produção? Mas eu não sou. E eu preciso falar. É aí que existe o nosso autoconhecimento de colocar nossos limites e a vulnerabilidade em prática. Não, eu não posso fazer agora. Não, eu tenho um tempo para fazer agora. Agora eu estou na minha casa. Ai, meu telefone está vibrando, é o meu celular. Ai, meu Deus, o quê? Uma reunião agora? Não, eu não estou no serviço agora. É onde a gente coloca os nãos. Nós precisamos colocar os nãos. Tanto no trabalho quanto em relações. Tanto em mídias sociais, onde o nosso mundo está muito pautado. Inclusive, muito do nosso trabalho é dentro de uma mídia social, onde o nosso trabalho fica se vertendo em cima disso, onde ele quer se engrandecer em cima disso. Então, ei, espera, a minha vida não está ali, é 1% do que acontece na vida que aparece ali. Eu preciso entender a vida real, eu preciso entender quem eu sou de verdade. Como eu vou fazer isso? Gerenciamento de tempo. De manhã, eu trabalho ou não trabalho? Não, eu não trabalho. Então, eu não trabalho. O que eu vou fazer de manhã? O que eu vou fazer de manhã é uma consequência minha das prioridades que eu, enquanto meu autoconhecimento, enxergamos de necessidade. Então, eu uso esse tempo para fazer uma outra coisa que não seja o trabalho. Uma coisa que vai me gerar vida, que vai me gerar vontade de viver, que vai me gerar alegria. Eu preciso disso. Eu não posso ser uma pessoa condicionada ao trabalho e a suprir necessidades dos outros. Eu preciso me conhecer para poder, primeiramente, fazer as minhas necessidades. E assim vai gerando o fluxo contínuo, onde eu consigo produzir e onde eu consigo ter uma vida saudável também. É, teu chefe tá lá em Dubai, tirando um ano sabático. E vocês aí se matando, ficando louca, preocupada. Para pensar um pouco, gente. Vocês não vão ficar rica trabalhando. Sabe dizer não. É simples. Eu comecei a falar não para as coisas. De onde eu vim parar. Eu tô muito feliz. Muito bem, obrigada. E essa preocupação que vocês têm, eu não tenho. Eu fico bem à vontade na rua. Minha preocupação é o que eu tenho que comer, onde é que eu vou dormir, só. De resto, eu posso falar a verdade, eu falo o que eu penso, eu tô bem saudável. E sabe o que é pior? Que enquanto o chefe tá fazendo um ano sabático, o funcionário tá vendo ele tirando um ano sabático e nas férias ele vai querer tirar o quê? Umas férias sabáticas em Bali pra ser tão boa quanto a do chefe. Afinal, a rede social é isso, não é? Uma eterna competição. Tá chegando o verão, ai, qual vai ser a minha viagem? Precisa ser melhor do que fulano.
Ai, o meu corpo precisa estar mais bonito do que ciclano. Ai, porque olha, fulano ganhou um tênis daquele. Eu preciso ter um tênis que seja o dobro daquele, porque eu preciso postar. Nossa, ganhei presentes, preciso postar, porque a pessoa precisa ver que eu ganhei mais do que ela. Deixa eu ver quantas essa pessoa tem seguidores. Ai, eu preciso ter mais. Meu Deus, eu preciso ter engajamento. Vamos. Uma linha de produção contínua. Afinal, nossa vida virou uma eterna competição, não é mesmo? E é isso. O chefe tá lá com o dinheiro dele porque ele tem um pataco enorme. E nós não temos nada. Nós temos dívidas imensas nesse mundo de competição. Porque a gente tá o quê? Ai, eu preciso fazer uma lipo, meu Deus, preciso costurar minha barriga, olha isso, tenho que ter quadradinhos. Ai, pra qualidade de vida, você nem imagina, todo mundo precisa fazer musculação. Não. Talvez pra ela seja muito bom fazer musculação, mas pra mim não funciona. Eu preciso fazer dança, eu preciso fazer teatro, eu preciso correr na rua, eu preciso gritar bem alto. Talvez seja isso que eu preciso. Talvez não seja a mesma coisa que os outros. A gente precisa se autoconhecer, porque a gente vive numa comparação eterna, querendo ter a vida do outro, e a gente nem sabe quem a gente é de verdade. Afinal, qual que é o sonho de vocês? Tem vários. Ai, que bom. Mas por vezes, o nosso sonho é o sonho do outro, e aí tá errado. Quando a gente reconhece que a gente tem um sonho, já é meio caminho andado. Autoconsciência, saber qual é o nosso sonho, saber que eu não preciso ir pra Bali, que talvez eu possa morar na rua, ou talvez essa não seja a melhor opção, mas saber que eu faço aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, e não aquilo que o outro está me condicionando. Ai, mas então você está dizendo que eu não preciso do outro? Não, eu estou dizendo que você precisa e muito, mas a partir do momento em que o outro controla a sua vida, está errado. E pra gente conseguir uma saúde mental, a gente precisa desafogar um pouco a nossa bagagem. É o tempo pro trabalho, é o tempo pra vida social, é o tempo pro amor, é o tempo pra si mesmo. E quando a gente não consegue encontrar o tempo pra todas essas coisas, sim, a gente precisa de ajuda. E é uma ajuda do colo amigo, sim, com certeza. O ombro amigo é muito bom, mas talvez seja de uma psicóloga, de uma psiquiatra. Sociabilidade. Muitas vezes a gente entra num limbo onde a gente precisa ficar sozinho. Meu Deus, eu preciso dar conta de tudo, então eu preciso me afastar do mundo para dar conta de todas as coisas que eu preciso entregar. Então o que eu vou fazer? Não vou mais ter vida social, eu vou ficar só olhando a mídia aqui na minha casa e eu vou ficar trabalhando e eu não tenho mais tempo com a minha família, não existe mais tempo de qualidade, porque eu preciso dar conta de todas as demandas que eu tenho para entregar. Ou então até mesmo um tempo social com as outras pessoas, onde eu estou querendo entregar tudo para elas, mas eu não tenho tempo para as outras pessoas que são as minhas famílias ou para si mesmo. Então é uma perca de tempo, onde a gente está jogando tempo para lugares onde não tem intencionalidade. E aí a gente se perde. E quando fica essa questão de excessos, é onde a gente precisa de ajuda. Porque os excessos, eles precisam de ajuda. Porque quando a gente está no excesso, os olhos ficam tampados e a gente não enxerga mais nada. E o excesso não é só drogas, não é os vícios. Os vícios, eles enlouquecem a gente. Pode ser vícios como ir pra academia, como ser fitness, saudável, os extremos da vida. E é isso que hoje as pessoas fazem, porque elas não se autoconhecem. Encontram fórmulas mágicas de viver a vida. Eu tenho um amigo que ele acorda às 5 da manhã pra correr. Que merda! Que vida de merda! Mano, eu que sou moradora de rua, não vou acordar às 5 horas da manhã pra correr, mano. Porque é um vício, porque a pessoa não se aguenta. E ela precisa se ocupar, porque ela não consegue ficar com ela mesma. E aí, ela vai pro psicólogo, ou ela vai pro psiquiatra, e ela se enche de remédio e de psicotrópicos. Porque ela não consegue lidar com as emoções, porque ela não quer sentir, ela acha que o remédio vai dopar ela e a vida fica mais fácil, você seguindo para uma direção que nem mesmo você sabe qual é. Que vida de merda. Para um pouco para pensar, respira, é isso que a Renata tá falando, respira. Pensa no que realmente você gosta de fazer, das coisas que fazem sentido pra você, porque daqui a pouco morre e não adiantou nada. E acabou. Passou. E a gente vive como se a gente nunca fosse morrer. A gente vive como se a vida fosse eterna. E às vezes a gente está vivendo o maior sonho, a gente está no momento da nossa vida onde nós estamos vivendo o maior sonho que a gente
sonhou, imaginou alcançar na vida e a gente não consegue apreciar. E a gente não consegue ver a beleza daquilo, porque nós estamos tão condicionados a essa vida frenética que a gente acaba perdendo o encanto dos olhos. A gente acaba perdendo a beleza do cotidiano, do simples, do respirar, do olhar com calma para as coisas. A gente perde de ver um passarinho na árvore cantando, e isso é tão bonito. Se uma natureza viva não tem beleza, o que é que tem beleza? Se esse é o princípio de tudo. Então, o quanto é necessário manter essas relações afetivas, o quanto é necessário você ter calma e conseguir se organizar para você poder realmente viver com tranquilidade. E quando a gente fala de relações afetivas, não é só uma relação de um casal, de família, de amigos. É relação afetiva com a vida. É relação afetiva com as coisas que te cercam. É uma relação afetiva com o seu trabalho, que ele precisa ter um significado. E se ele não tem mais significado, talvez seja a hora de partir. É a relação afetiva com o seu hobby, que se ele perdeu aquele empenho, aquela coisa, aquele ardor no teu coração, talvez não seja mais tão necessário. Então, é a relação afetiva com tudo que você faz. Porque se o seu coração não pulsa sobre aquilo, talvez já não faça mais tanto sentido. E isso é o que vai deixando a vida cada vez mais morna. Tudo isso traz consigo uma regulação das emoções. Porque quando nós andamos em uma vida em equilíbrio, e não é o equilíbrio da yoga, que todo mundo fala, você precisa acordar às 6 e você precisa tomar café às 7 e às 8 você precisa estar correndo e às 9 você faz yoga, daí depois você medita, daí você vai pro trabalho, daí você volta, daí você sai com os amigos. Essa vida perfeita não existe. Ela é 1% do que as pessoas querem que você veja e só os recortes bonitos. Mas tudo que tá por trás, a gente não sabe. E talvez não seja essa vida perfeita que você almeja, talvez o carro do ano não seja o seu sonho e ele não precisa ser. Então, é uma relação que vai te mostrando o quanto as suas emoções, elas são importantes e devem ser consideradas, porque é isso que vai te orientando nas suas escolhas. Então, as estratégicas, como que a gente vai fazer para cuidar de tudo isso? Afinal, não é fácil assim, não é simples assim. Hoje eu acordei e pronto. Tudo que eu escutei ou tudo que eu já sei, vou colocar em prática. Não é assim que funciona. Para isso acontecer, a gente precisa de um autoconhecimento recorrente, onde a gente precisa se reconhecer, onde a gente precisa entender quem somos nós, quais são os nossos desejos, mas a gente também precisa buscar a ajuda de pessoas que nós sabemos que são pessoas queridas, que andam conosco, e também pessoas que são especialistas, como pedagogas, como psicólogas, como médicos, então pessoas que têm diferentes contatos e podem vir agregando em diferentes áreas, para que você assim possa ter um repertório maior. Procurar ajuda é como abrir uma janela em um quarto escuro, é permitir que a luz entre. Muitas vezes, quando nós ficamos calados e tentamos dar conta de tudo sem pedir ajuda, às vezes até enquanto mulher, agora falando já que o público maior é de mulheres, até enquanto donas de casa mesmo, por vezes nós temos ali uma demanda enorme dentro de casa e estamos exaustas e não conseguimos pedir ajuda para o filho ou para o marido. Então, o quanto pedir ajuda é necessário? Você precisa, você antes de ser mulher é um ser humano. Então, você tem que pedir ajuda, você precisa pedir ajuda, porque você não é uma máquina que precisa dar conta de tudo. Então, se você no seu trabalho não consegue dar conta de tudo, peça ajuda, diga que não dá. Se você está na sua casa e você vê que não está dando conta das demandas da sua casa, peça ajuda. Se você está na rua e está passando por uma situação, peça ajuda. A gente precisa aprender a falar. Eu falo, eu grito na rua, mas ninguém me escuta. Porque as pessoas, Renata, elas têm preconceito. Elas têm preconceito com o outro. A imagem é tudo. Você acha que alguém vai me dar bola? Vai me dar conversa? E às vezes essa pessoa é mais estudada que você, tem mais experiência que você. Quantos na rua falam 5 idiomas? Mas a gente não tá nem aí, porque a gente julga mesmo. A gente é ser humano. E a gente quer ser autossuficiente, a gente quer ter status, quer ter poder. Aí a gente não quer pedir ajuda, porque a gente acha que a gente é o bonzão, que é o bom da boca, que vai resolver tudo. E aí você começa a enlouquecer. E você começa a se frustrar, porque você vê que não é assim. Que você não consegue resolver todos os seus problemas. Mas eu concordo. Quantas vezes a gente pede ajuda pro outro
E ele não tá nem aí pra gente. Ele não tá nem aí porque o mundo é egoísta, porque as pessoas estão doentes. E aí tem uma inversão de valores. Que hoje em dia o que importa é o que você tem e não o que você é. Exatamente. É onde entra aquela questão da rede social que a gente estava falando. Porque isso é muito condicionado àquilo que é mostrado. Então, aquilo que você consome é o que alimenta sua mente. Se você fica o tempo todo se alimentando de coisas que te mostram que os outros são autossuficientes, automaticamente você também vai querer ser. Então, é onde entra a ajuda especializada. Porque, por vezes, as pessoas que estão no nosso cotidiano não querem nos ouvir, mas então a gente precisa buscar uma ajuda especializada. Não é o meu amigo querido não quis me ouvir, agora não tem mais saída. Não, é uma ajuda especializada que você precisa. Porque se ele não ouviu, talvez ele também esteja precisando de ajuda. E talvez vocês dois precisem se unir para buscar essa ajuda, que é uma ajuda mais especializada. E essa ajuda, o que ela vai trazer? Uma harmonia entre trabalho, relacionamentos, você e suas necessidades pessoais. Para que exista uma vida de fato saudável. Para que exista uma vida de fato com tempo equilibrado, de fato com prioridades estabelecidas e com uma organização que faça sentido para você. E com sentido seu e não do outro. Pessoal, esse é um projeto de contrapartida de uma peça que foi apresentada durante toda essa semana nas praças de Curitiba, que se chama Loucuras da Vida. E durante toda essa semana, a Lívia Zeferino, ela ficou nas praças apresentando como se ela fosse de fato uma mendiga. E foi ali que ela percebeu, na verdade não ali, porque a gente já percebeu há muito tempo quanto a humanidade está muito, muito, muito doente. Mas, enquanto papel de cidadã que mora na rua, ela teve uma experiência muito mais profunda sobre isso. Do quanto, de fato, nós não olhamos pro outro. Nós, todos, eu, Lívia, todos, não olhamos. Porque nós estamos tão condicionados a essa aparência, a essa questão de sermos superiores, que não é num sentido ruim de que hoje eu acordei querendo ser melhor. É algo involuntário. É algo que às vezes está na nossa cabeça e a gente nem imagina. Mas quando a gente está na pele de um mendigo, a gente vê o quanto somos. Lívia, eu queria que você contasse um pouquinho de como foi viver na pele isso e ver as pessoas literalmente passando por cima umas das outras. Básico. Oi, gente, bom dia. Agora eu sou a Lívia. Foi um projeto, então a gente começou na segunda-feira. Ele é um projeto que eu entrevistei, na verdade, essa moradora de rua. Eu também sou atriz e jornalista. E foi na minha faculdade, ai meu Deus, tô velha, 15 anos atrás, onde eu fui fazer um trabalho de fotojornalismo e a gente tirava fotos de moradores de ruas e entrevistava para eles contarem a sua história. E aí eu entrevistei essa moradora de rua, que se chamava Regina, e ela contou que enlouqueceu mesmo com o sistema. Ela era gerente de uma multinacional, e aí ela perdeu a mãe, né? Na época ela não tinha estrutura financeira ainda, veio de uma origem pobre, aí depois perdeu o pai, um acidente de carro, aí o marido, enfim, trocou por outra mulher, então ela teve toda uma vida muito difícil. E aí também no trabalho, essa pressão, enlouqueceu com metas e com coisas, com cobranças, e essa hipocrisia da gente ter que vestir a máscara, né, pra fingir que o nosso trabalho é o melhor lugar do mundo, porque a gente precisa estar no sistema, precisa de dinheiro, enfim. E ela resolveu ir pra rua. Na época ela tava já uns 10 anos na rua, né? E aquilo me marcou muito, né? Eu falei, nossa, um dia eu quero fazer isso no teatro, né? E aí eu falei, faz muito sentido ser uma peça de rua, né? Porque ela é uma moradora de rua, então vamos fazer na rua. Então, ano passado, eu estreiei essa peça no Festival de Teatro de Curitiba. Só que como o festival é um movimento da cidade, que é Respira Arte, né? Existe toda uma estrutura, né? Onde as pessoas sabem que vai acontecer um teatro de rua, então eu tive uma outra percepção. Foi muito bacana, mas como é um texto forte, né? Vocês viram um pouquinho das entradas, então é um tapa, né, na cara de todo mundo, então a gente sente que, né, não é confortável de assistir, né? E aí também, por essa aparência dela, tem pessoas que daí, claro, você tá na correria, na rua, alguém gritando, acha que eu sou, né, uma bêbada mesmo, uma drogada que tá ali loqueando, né?
Mas aí a gente já percebia a dificuldade disso, o preconceito e tudo mais. Aí eu tinha antes feito um laboratório de ficar nas praças, nas ruas, para também entender como é que funciona o morador de rua, como que, né, a gente se inspirar nos trejeitos e tudo mais. E já tudo isso é muito forte, né? Porque você vai vendo como que funciona a realidade do morador de rua. E que assim, eu fiquei ainda, né, muito pouco, imagina, eles que vivem uma vida, né? Mas quando de fato você calça essa sandália dele, né, e essa indumentária, é muito complicado como artista, como atriz fazendo, mas também você entra num lugar como ser humano, né? Porque aí, de fato, você se transporta num lugar do outro, meu Deus, como que essas pessoas vivem, né? Como que é a condição, como é desumano, né? Você perde tudo, né? A sua dignidade, porque é uma situação de muita vulnerabilidade, né? Quem tá na rua, tanto pra drogas, com essa, né, desse outro universo, né? De bebidas, enfim, de perigo mesmo, né? De integridade física, de violência, porque ele é um mundo violento, né? Porque, infelizmente, a maior parte do morador de rua, ele tá sob efeito de alguma coisa. Seja, né, uma bebida alcoólica, sobre uma droga. É difícil ter um lúcido. Tem, né? E aí, a gente, enfim, como ser humano, a gente tem medo, né? Também, né? Então, quando alguém pede, tá passando um morador de rua, a gente tem, né? Meu Deus, vai me assaltar, vai pedir, não quer, né? Então a gente fica também nesse lugar, né? E aí eu senti tudo isso na pele, né? Porque aí quando você se transporta, é muito louco, assim, gente, porque essa aparência e você tá no meio da praça, ninguém, né? É muito raro, não posso dizer ninguém. Existiram as pessoas que pararam, né? Pra me ouvir, vamos dizer assim. Mas, no geral, então agora esse ano, nessa nova roupagem, nessa semana, como não tinha essa estrutura de festival, né, as pessoas não estão até num movimento cultural na cidade. Então, realmente, elas não paravam, porque eu não vou assistir, o que é isso? É uma louca falando, é uma mulher drogada, é uma moradora de rua. Então, eu não conseguia formar uma plateia para fazer um teatro de rua. Então, a gente fez um outro formato, que era o formato eu ficava interagindo mesmo com quem estava passando. Então, eu tinha autorização, né, da Secretaria de Urbanismo, né, e da Fundação Cultural, e aí eu tinha a limitação do espaço onde eu podia navegar, e aí eu ia pegando carona, então a pessoa tava atravessando, eu ia junto com ela, ia dando meu texto e tal. Então assim, a maioria, tipo, cara, sai daqui, mano, você é louca, né, você é uma drogada, não quero te ouvir. Muitos, né, claro que esses muitos são poucos perto, né, da massa. Alguns sim ouviam, acho que sacavam que era uma performance, aí interagiam comigo. E aí eu vivi um pouco de tudo, assim, né? Porque você sente... Aí eu fiquei 3 horas, né? Então foi uma semana, eram 3 horas por dia que eu ficava ali. E aí você sente o universo todo, né? Do ser humano, que ele não olha pro outro mesmo, o mundo tá individualista, né? Então esse olhar para as pessoas de ajudar o próximo realmente não tem. E também porque hoje é isso, né? Será que é verdade o que ela tá falando? Eu vou te dar dinheiro, mas você não vai comprar droga? Mas, sabe? Então, assim, fica muito também que a gente já tem, mas você tá na rua, mesmo que você não vai trabalhar, que você não procura fácil. Assim, você escuta de tudo, né? Você escuta de tudo um pouco. E aí, a gente fez também, além dessa contrapartida social com a Reda, essa palestra, a gente também conseguiu fazer um replanejamento orçamentário e conseguir distribuir, foram 266 refeições entre quinta e sexta de almoço para moradores de rua. Então a gente comprou o ticket e entregava o ticket. Para não entregar o dinheiro, a gente entregava o ticket. Muitos vendiam, né? Então assim, aí a gente começa a entender também, pô, a gente vai ajudar, e daí então, também dá uma frustração, né? Também não vamos colocar tudo como se, né, ninguém ajuda. E aí, então, para quem tá ajudando, e pô, você deu lá e o cara, não vou almoçar, e tá lá vendendo pro outro para comprar, né, droga, enfim, sabe Deus o que vai comprar. Então, assim, foi te dando uma frustração, mas muitos, assim, agradeciam, né? Falavam, meu Deus, você salvou meu dia, é minha refeição. Então, isso vai te comovendo também, porque é muito forte ali, né? Às vezes a pessoa, tem que falar, poxa, eu tô 24 horas sem comer, né? Muito obrigada, aí você vê a emoção. E às vezes não era só um morador de rua, né? Eram pessoas que, enfim, né, ganham muito, um salário mínimo menos, e aí ficavam super felizes, meu Deus, eu consegui economizar R$3, porque é R$3 ali na Rui Barbosa, né, o almoço. E ela falava, nossa, amanhã eu vou conseguir comer. Então assim, te
te comove. Eu como ser humano, assim, como artista, falei, nossa, eu cumpri o papel já aqui, né? Porque isso é uma forma da gente conseguir ajudar. Então esses movimentos que a gente pensa, mas não faz diferença, mas são os pouquinhos em pouquinhos que cada um por dia vai ajudando, você ajuda muita gente, né? Então ali foi muito bacana esse resultado do projeto, de ver o quanto de fato a gente pensa que não faz diferença, mas pequenas atitudes, como a Rê falou, no nosso dia a dia, faz diferença, não precisa ser, né? A gente às vezes pensa, meu Deus, eu preciso fazer uma caravana, reunir muita coisa. Às vezes não, se você fizer isso por dia, ajudar lá 10 pessoas, mas são 10 pessoas impactadas, né? Isso faz diferença. E aí foi esse trabalho assim forte, porque é difícil, né, gente? É uma situação muito difícil a gente se colocar no lugar, né, de um morador de rua, mas é a gente quebrar também isso da nossa mente, que foi porque é vagabundo, porque é drogado. Às vezes não, né? Às vezes realmente a pessoa teve uma grande frustração, né? Não soube lidar com essas emoções e partiu para um caminho assim que também é muito triste, que eu acho que é a finitude, né, da vida, nesse acabar da vida, né? Porque é muito precário, né, você viver na rua. Então, por favor, enlouqueçam, mas né, não façam como Regina, porque né, morar na rua, meu Deus, é uma condição desumana, assim, né? E que bom que existem os projetos sociais, né, as ONGs, as igrejas, enfim, o movimento que olha para essas pessoas e que, claro, são poucos, mas alguns ainda conseguem resgatar e voltar, né, para o mercado de trabalho e depois retomar uma vida, mas é muito difícil, né, porque são pessoas que estão ali há muito tempo condicionadas a uma situação muito, muito precária, assim. Então, os moradores vinham falar comigo, né, achando que eu era moradora de rua, então ali com eles eu tinha uma aceitação muito grande, mas também me dava, né, eram muitas emoções que eu estava sentindo tanto como atriz, interpretando, mas tinha Lívia ali, ser humano, então me dava medo, né, dependendo ali da situação, né, vivi situações um pouco mais tensas, assim, de toque, de pegar, eu falei, nossa, eu vou ter que cair na porrada agora com o morador de, porque daí tá, né, estão surtados, né, então você tem que ter todo um trejeito ali para conseguir lidar com a situação, conversar com eles, olhar no olho, calma, respira, né. Mas foi um desafio, assim, muito grande, né, como artista, mas foi um projeto que é um solo, né, ele é um solo, mas que envolve uma equipe por trás muito grande, então a gente só tem a agradecer, então, a Renata, que foi essa palestrante maravilhosa, que fez essa contrapartida pra gente, né, para pra pensar um pouquinho, né, sobre a nossa vida, o nosso estilo de vida, sobre onde a gente quer chegar, os valores que a gente tem. A gente tem a intérprete de Libras, a Thalita, então agradecer também. E a gente teve na rua também, que foi a Bela, que fez comigo 4 sessões, e aí ela também estava ali junto comigo na rua. A gente teve a equipe da Raquel, de audiodescrição, que aí também foi um projeto inclusivo, né? Então eu queria trazer a inclusão também para o projeto, para trazer esse público. E aí até quando eu estava na Rui Barbosa, tinham 2 cegos no ponto de ônibus, e aí eu consegui interagir com eles, fiz a audiodescrição, né? Aliás, acho que não entenderam que eu era uma artista, era uma moradora de rua, mas consegui conversar com eles. E aí eu contando, poxa, vocês trabalham, vocês se sentem frustrados, né? Vim com essa fala dela, né? A gente fica no sistema, essa hipocrisia, essas máscaras, a vida é muito difícil. E um deles, eu falei, mas eu tô feliz, né? Tô aqui na rua, sou morador de rua. E aí um dos cegos, ele falou, olha, a minha vida não é muito diferente da sua, né? Então, isso você vai se impactando, assim, né? Então, aí a gente, né, se colocar no lugar, claro, uma outra realidade, né? Mas de uma pessoa que tem uma deficiência, né? Então, aí ali, né? E aí eu fui num outro viés, né? Não, mas a gente tem que ser feliz, não, nada disso. A gente não pode pensar assim, tem que ser positivo. Porque eu também não quero passar essa imagem, nem enlouquecer e veio pra rua, né? Que aqui é o melhor lugar. Não, gente, não é sobre isso, né? Então, isso também foi muito legal do projeto, trazer essa inclusão. Para mim foi super importante ter a comunidade surda muda, ter a comunidade cega para trazer um próximo. E aí a gente teve a produtora, a Valquíria, que produziu tudo, que cuidou de tudo, que me acompanhava nas ruas, que estava ali como também de segurança, né? Então ali com as autorizações e qualquer problema. A gente teve a direção da Sandra Cruz também, que foi a que dirigiu o espetáculo.
Então toda essa equipe por trás, aí a Com Leite Comunicação, com o Marco, que deu todo o apoio, né, de divulgação, de marketing. Aí a gente tem o Otávio, que está fazendo hoje a filmagem. Aí a gente teve também a filmagem da Heloíse, que nos Dias da Rua ela também fez toda a captação. Gente, é um timão, assim, a gente não conseguia falar Passou na RPC. e passou na RPC. A gente passou, foi ontem, né, no Bom Dia Paraná. Ai, que bom que você assistiu. Eu vi que eu falei, deve ser. Esse mesmo. A gente conseguiu a divulgação deles, também de alguns portais aqui de Curitiba. Então a gente ficou super feliz, assim, com o resultado do projeto. Hoje que a gente está finalizando com a Rê. Mas, assim, foi uma equipe, foi um projeto grande, assim, pela Fundação Cultural, que a gente só tem a agradecer também a Fundação, toda a oportunidade que eles deram pra gente executar, assim. E a importância de nós artistas, né? A gente acredita que a arte é uma ferramenta de transformação para a sociedade, né? Pra gente refletir de uma forma diferente, mudar os olhares. Então, eu acho que foi um projeto que, por pequenininho que foi, mas ele foi gigante dentro da potência dele, assim. Então, e obrigada a vocês por terem vindo, porque isso é muito importante pra gente também. E igual você falou ali, amiga, que não é querendo chamar as pessoas pra morarem na rua, mas eu acho que é um olhar para as emoções, assim, porque independente se a pessoa foi parar na rua, ou se a pessoa tá na rua, ou se as pessoas estão passando uma por cima das outras, tudo isso, todas elas estão condicionadas a uma coisa só, que é a emoção. Ou você sabe lidar com elas, ou você não sabe. Então, emocionem-se, mas reconheçam-se, né, dentro dessas emoções. E é isso. Obrigada, gente. Temos agora um coffee ali, tá? Vamos comer, comemorar. Gente, linda, parabéns. Você fala super bem, linda. E assim, a tua surpresa de ter você aqui. Eu cheguei, eu não vi que você tava assim. Não, foi surpresa. E foi muito legal de estar prestando atenção e ter a tua surpresa. Que legal. Foi muito legal, foi muito impactante, assim, e trouxe o olhar, né, desse olhar de estudiosa, mas um olhar de uma pessoa que estava vivendo isso, sabe? Foi muito legal, porque eu não esperava. Ai, que legal. Eu não esperava ter você, e eu falei, uau, eu amei! Foi ideia maravilhosa da Renata. Não, mas assim, foi um olhar, parece assim, de estudiosa, e a pessoa que... A realidade. A realidade, assim, muito legal. Que legal. Quando ela começou a participar, Parabéns. quando ela começou a participar, eu falei, será que tem que participar também? Todo mundo participa. Na verdade, é verdade. Mas acho que também esse negócio dos moradores de rua, eu acho assim que a gente também vem muito com um olhar, às vezes, de medo, né? De medo, às vezes. Não é, às vezes, nem um olhar de superior. Ele vai me assaltar. Isso. Sabe? E a gente sabe que centro de Curitiba tá dando uma grandiosidade nessa questão de assaltos e tudo. Então, às vezes, também vem o medo de ser assaltado. Sim. Às vezes, as pessoas querem ajudar, mas, puxa vida, eu vou ser assaltada. É isso mesmo. Né? Porque, às vezes, a pessoa chega assim e acaba assustando mais ainda. Exato. Claro que elas estão também num cotidiano muito recorrente de situações que eles acabam passando, que eles acabam agindo desse jeito, né? E às vezes assusta as pessoas. Então, eu acho assim que tem que ter trabalhos assim sociais, mas acho que também não é só oferecer a comida, né? Isso é governamental, né? É assim. Não só oferecer comida e o SAS, mas, puxa, vem aqui que a gente tem uma pessoa, um psicólogo, um emprego, oficinas de estudar, de oferecer também cursos profissionalizantes. Claro que às vezes são muitos que querem ficar, que é muito, para eles, não é que é cômodo, mas assim, é mais confortável para alguns, né? Tipo, né? Mas acho assim que tem que ser ampliar essa questão, né, de governo para esse olhar, porque é a mesma coisa, não adianta dar Bolsa Família e não dar outras oportunidades. Então tem que dar o dinheiro, mas tem que saber pescar também, né?
Não tem que ter curso profissional. Então, assim, é um sistema É um sistema muito ele tá fraco. fraco, Exato. então assim, é muito Exato. politicagem, sabe? Que é um ajuda aqui, não sei o quê, e acaba que não ajudando quem precisa, né? Exato. Então, às vezes, que acaba não ajudando, às vezes é muito mais por medo Concordo. do que por eu sou super, claro, existem sim que passam do que nem vem, mas às vezes, assim, às vezes eu acabo não ajudando, ajudo às vezes gente que vem no carro, alguma coisa, sabe? Puxa, eu pego não quero a bala, fica com o dinheiro e a bala pra você comprar a próxima, né? Sim. Mas é que às vezes esses assim chegam, às vezes tem uns que chegam na sinceridade, puxa, eu quero mesmo comprar o negócio, eu quero comprar, ó, né? E às vezes acabam chegando um pouco mais delicados. E aí é esses aí que você acaba ajudando mais, né? Então às vezes é mais o medo do que o preconceito, às vezes também. Né? Tem isso também, Sim, né? concordo. Bastante. Mas achei muito legal, gente. Parabéns, assim. E a questão de incluir, essa questão de inclusão também é muito importante também. Que a gente vê muito, né? Como a gente foi esquecendo essas pessoas e que bom que a gente está colocando essas pessoas Juntas, né? juntas, então, em todas as áreas, né? Em tudo quanto é questão, assim, sabe? Então, acho muito legal, parabéns. Né? Sabe que eu morei na Barbosa, no centro mesmo de Curitiba, bons anos. Então, isso foi há mais de 10 anos atrás, e era uma outra Barbosa. Hoje em dia é muito mais moradores, muito mais. Então, só a tendência está aumentando cada vez mais. E eu com meu pai, com a minha família, a gente sempre tentava entender por que eles estavam ali. E o meu pai específico sempre buscou ir na prefeitura e tudo para fazer um trabalho. Ele sempre fala para mim, precisa ter um trabalho maior para esses moradores. Porque a maioria que está lá são médicos, doutores, são pessoas que têm gabaritos, assim. Quando você começou a falar, eu falei, nossa, eu conheci vários com Mas é todo- mesmo. E pela questão da saúde mental, que eles vão parar na rua. Então é muito delicado, assim. Então tem condições, o governo oferece, né, aspas, uma parte, né, um terço, nem tudo isso, mas teria sim que ter mais condições. E daí o que mais pega deles estarem ali é pela trajetória de vida deles. O que eles passaram para estar ali. E por isso que não voltam para casa. Né, não voltam na casa, nem que não seja uma família, mas não querem ter um lar, porque realmente Porque às vezes as pessoas sofreram têm, tanto. às vezes a referência de lar deles não é boa. Exato, perfeito, exato. É Aí, isso. como eles não querem voltar para casa porque ninguém me acolheu, vamos dizer assim, graças. Ou se envolveu tanto na questão de drogas, de outras questões psíquicas mesmo, que aí não volta mesmo. E aí é muito triste essa realidade. E realmente, eu concordo com a Andréia, que ela falou, a gente olha, a gente tem medo quando a gente, mesmo do desconhecido, literalmente, tipo, e porque dá, realmente, e aí, além do medo, tem o cheiro, que não é agradável, Tem um toda a pouco questão agradável, higiênica, então assim, é triste demais, mas ao mesmo tempo eu vejo vários outros projetos, né, de comida, assim, que é incrível que acontece, mas é um pouco que tem que ter. E vocês hoje, gente, que lindo, tinha que muito mais gente escutar, sabe? Se vocês pudessem ir além, não só aqui, ir para a escola, né? Enfim, em escolas mesmo, e fazer essa abordagem tanto com a peça, como com a Rê falando, nossa, as pessoas precisam ouvir vocês. Vamos, né? Tirá-los de uma outra situação, né? Eu estava com as meninas refletindo muito sobre isso, porque você tira esses sujeitos, né, da invisibilidade para a visibilidade, uma situação que incomoda bastante quando a gente fala de educação inclusiva, né? É tirá-los da invisibilidade para essa visibilidade, né? E fazer com que esse entorno deles realmente possam acolher. Sim. A gente não tem como sentir essa dor do outro. Eu comentava isso com a Lívia ontem, né? Porque a gente não vive essa situação, né? A gente não tem como sentir aquela dor, mas a gente tem como acolher a dor do outro. Acho que o conceito de empatia passa um pouco por aí.
acolher essa dor e o que a gente pode promover para que de fato tenha esse bem comum, que é tão difícil hoje. Sim. A gente fala de dignidade humana, né? Mas foi assim um belo momento, uma união perfeita, concordo com tudo que vocês falaram, uma união perfeita, né? Das falas. Não, e assim, eu tô assim, agradecida por ter a inclusão. Meu pai trabalhou anos no hospital psiquiátrico e depois com inclusão, tanto com surdos e como todas as síndromes que vocês possam imaginar. E é essencial, gente. Você esquece. Exato. Literalmente, esquece. E nós, enquanto professoras, né? Em sala de aula a gente Esquece, tem né? tantos, né? E agora, antigamente sempre existiu, só que agora estão dando os nomes, né? Sim. Então, nossa, é excelente. Nada, gente. Que delícia esse bate-papo pra gente também. Sim, adorei Super também. importante, Obrigada, feedback. obrigada por terem vindo, se disposto num sábado de manhã. Olha, saúde mental. Tranquila ela, tranquila. Calma, começa com. Mas a gente sabe que é complicado, que tem toda essa questão de porque tem as coisas de casa, não sei o quê. Isso já foi meio caminho de saúde mental. Vocês fizeram uma escolha de prioridades diferentes. Palmas pra Então, obrigada por estarem